seja bem-vinda, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos continuar respondendo as questões aqui sobre o tema Organização do Estado, com foco na primeira fase do exame de ordem. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse vídeo. Não deixa de curtir, né, de compartilhar. Se você ainda não está inscrito no canal, faz a tua inscrição também. Engraçado que a gente nota que a maioria das pessoas que assistem, né, aos vídeos do canal não estão inscritas. Se você se inscrever é muito importante, porque o YouTube, inclusive, pode divulgar, né, e de alguma forma distribuir com um pouco mais de intensidade o conteúdo que a gente trabalha aqui. Então vamos embora, sem mais delongas, eu vou colocar a quarta questão na telinha aí de vocês, ainda tratando sobre a organização do Estado, que foi uma questãozinha, ó, retirada lá do 19º exame de ordem ocorrido em 2016. Vamos fazer a leitura e aí a gente faz alguns comentários importantes. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital tratar da matéria. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição Federal de 88, assinale o quê? A afirmativa correta. Volta para cá. Olha só. Mesmo que você não soubesse, né, da competência efetiva dos municípios para a produção de leis acerca da segurança de agências bancárias, ainda que você tivesse dúvidas, quando você vai fazer a leitura das alternativas, talvez você chegue, né, ao resultado ou à afirmativa correta. Por quê? Vamos só recapitular algumas informações aqui. O Distrito Federal é de fato uma entidade, não um ente federativo sui generis, ou seja, é diferente dos outros entes que a gente tem na federação, né? Nós temos aqui a União, estados, municípios e o Distrito Federal. E por que o Distrito Federal é um ente sui generis? Porque ele tem, segundo o texto constitucional, competências que são atribuídas, né, e que são reservadas para estados e municípios. Então o Distrito Federal tem essa competência híbrida aqui, né? Tanto em matéria que é de competência dos estados, quanto em matérias que são de competência dos municípios. Existem outras características, né, do Distrito Federal que o próprio texto constitucional estabelece. Por exemplo, o Distrito Federal não pode se subdividir em municípios, né? Ainda que a gente saiba que existe Brasília lá, né, a capital do país que está lá no Distrito Federal, mas tecnicamente Brasília não é uma cidade. Na verdade, o Distrito Federal tem as chamadas cidades satélites, ou meramente regiões administrativas, né? Que isso existe, essa subdivisão, a título de melhor organização e administração propriamente do Distrito Federal. Mas não existem municípios, né, com esse status aqui, não existem entes da federação dentro lá do território do Distrito Federal. O próprio Distrito Federal é um ente sui generis que tem essas características. Você pode me perguntar, Helder, onde é que está isso, né? Eu vou voltar na telinha e a gente vai observar. Olha aqui, ó. Artigo 32 do texto constitucional traz essas informações para a gente. Olha aí, ó. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Lembrando, tá? Embora se trate aqui de lei orgânica, então o DF tem a LO, né? LO do DF, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Essa lei orgânica, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, tem status aqui, ó, igual, né, ao de Constituição estadual. Eu digo isso porque a gente aprende lá atrás, né, nas aulas de poder constituinte, que existe no âmbito dos estados o chamado poder constituinte derivado decorrente. Embora haja na literatura vozes que defendam que no âmbito do município a lei orgânica é exercício também do poder constituinte, prevalece, né, inclusive na própria jurisprudência, para fins de prova, isso aqui que é o mais importante para esse contexto aqui, para fins de provas, o município não dispõe do chamado poder constituinte. Então a lei orgânica ela é uma lei mais importante do município, materializa a autonomia de organização do município, mas ela não tem essa natureza, né? Ela não tem esse status de ser fruto do exercício do poder constituinte no âmbito dos municípios. A Constituição Estadual não. Como eu falei há pouco, ela é fruto
do chamado poder constituinte derivado decorrente. Então, durante um tempo houve uma discussão por causa da lei orgânica do Distrito Federal, né? Se por um lado já existe um entendimento pacífico de que lei orgânica do município não é fruto de poder constituinte e a Constituição Estadual naturalmente é, e a lei orgânica do Distrito Federal, né? Por ter o ente, né, Distrito Federal ser um ente sui generis. Qual é o status dessa lei orgânica? Então, o Supremo já há muito tempo diz que a lei orgânica do DF tem esse status de poder constituinte, aliás, tem esse status de Constituição Estadual e, portanto, é derivado aqui do poder constituinte derivado decorrente, tá certo? Então, guardem essas ideias. Deixa eu voltar na telinha aqui para a gente observar. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências, legislativas reservadas aos estados e aos municípios. E aqui existem outras características do Distrito Federal, né, que são prerrogativas relacionadas à eleição, né, de governador, deputados distritais e etc. Então, à luz dessas informações, a gente pode ler as alternativas, não é? Olha só, letra A. Haveria tal possibilidade, pois ao Distrito Federal ele possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Parece ser essa alternativa correta, né? Vamos ver o que a gente encontra de errado nas outras alternativas. Haveria tal possibilidade, pois a competência legislativa do DF, como sede da União, abarca competências legislativas da União, dos estados e dos municípios, né? Primeiro que DF não tem competências dentre aquelas que são atribuídas à União, ok? Então, basicamente, esse é o primeiro erro dessa alternativa. O segundo erro é o seguinte: o DF, tecnicamente, ele não é sede da União, né? O DF tem lá Brasília, né? A Briga Brasília, que é a capital do país. Óbvio que a administração pública mais importante do país está alojada lá, né? Na Praça dos Três Poderes, mas é errado a gente dizer que o DF é sede da União, tá certo? União enquanto ente federativo é uma coisa, Distrito Federal é outra, e aqui a gente não pode confundir as bolas. Letra C. Não seria possível, pois o DF tem competências taxativas expressas, que não podem abarcar aquelas concedidas aos municípios. A gente já viu que não. Inclusive, as competências nem estão expressas no artigo 32, né? Que a gente acabou de ver. É uma remissão que o parágrafo 1º faz às competências dos estados e dos municípios. E aqui a letra D. Não seria possível, pois as competências legislativas do DF seriam apenas aquelas reservadas aos estados-membros. A gente acabou de ver que não. E, portanto, a resposta correta é exatamente a nossa letra A. Então, basicamente, sobre Distrito Federal, é importante essa leitura do artigo 32 da Constituição Federal e, principalmente, essas informações que a gente trabalhou aqui, tá certo? Então, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez, não esquece de curtir, de compartilhar, de fazer a tua inscrição no canal e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Forte abraço, bons estudos, até a próxima.